Posso pegar 2 ganchos que ele tá Pega falando? 2 ganchos. Não, um só porque você tá com o braço só. Um é só pra gente continuar, porque ela perguntou, legal, a gente descobriu agora, o que acontece? E, por exemplo, deu merda, ou a merda tá no começo, como que a gente pode evitar que isso progrida? Eu quero entender assim, tipo, não, tem que cortar 100%, dá pra ter medicação, o fisiculturista se beneficia de fazer um trabalho aeróbico também, falar um pouco mais de como a gente consegue melhorar esse cenário. Legal. Primeira coisa, assim, quando a gente fala assim, de destreinar, se a gente falar de um usuário recreativo de esteroide, é uma história. Quando você fala de fisiculturista, Letícia, é o trabalho do cara. O cara alimenta a família dele Sim. subindo no palco. É difícil você virar para um fisiculturista e falar assim, você vai ter que parar de usar tudo. Né? Então, qual que é o nosso papel? É fazer isso aí que você falou, minimizar dano. Às vezes ele não consegue parar de usar, porque a gente sabe que o problema é o esteroide, mas ele fala, Diogo, eu sou competidor, eu sou pró, não tem como eu parar de usar. Primeira coisa, a gente tem que fazer um negócio que chama relaxamento ventricular. O que faz isso? Aeróbico. Não existe alguém fazer atividade de resistência, que é a musculação, sem fazer aeróbico. Por que eu estou te falando isso, Conrado? Porque se você fizer muita atividade de resistência, mesmo não usando esteroide, aquele negócio que eu te falei lá, que é a hipertrofia concêntrica, ela pode ser tão exacerbada que virar doença no coração. O grau de remodelamento pode ser... Mesmo natural? Mesmo natural. Por quê? Porque você está fazendo só um tipo de modalidade. Você tem que botar o aeróbico junto. E o aeróbico, tipo de aeróbico? De intensidade, eu digo. Quando a gente fala em intensidade, a gente entra em outro exame que chama... O cross funciona bem para isso, né? Porque é bem mesclado, né? O cross é ótimo. Isso que eu tô te falando, o inverso também é verdadeiro. Não existe fazer atividade aeróbica sem fazer resistência. O coração só do ciclista, do maratonista, ele faz um grau de hipertrofia excêntrica que também vira patológico. Então ele tem que fazer atividade de resistência. O coração ele tem que ter sobrecarga de pressão. Eu sei que é confuso, mas o que resume isso? Musculação e aeróbico tem que andar junto. Não dá para fazer, ainda mais alta performance, corre. Tem que ser um andar junto. A gente vê isso muito em jogador de futebol. Dependendo da posição, o coração é diferente. Uhum. O lateral, meio de campo, goleiro, cada coração é diferente. Por causa do grau de atividade aeróbica. E o aeróbico, assim, indispensável. Então, pensou em fisiculturismo, Diogo cataboliza. Esquece. Tem que fazer aeróbico. Come mais, resolve esse problema comendo, né? E aí você perguntou, existe um exame que chama ergospirometria. A ergospirometria, você consegue avaliar o VO2, análise de gases. Você tem o atleta na tua mão. Você consegue saber qual que é o limiar que ele usa glicose como fonte de energia, qual que é o limiar que ele começa a queimar gordura. E o fisiculturista tem uma sorte enorme, Letícia, porque qual que é o limiar que melhora o coração? Chama zona 2. São 5 zonas de treinamento. E a gente consegue calcular isso individualizado para cada pessoa. A zona 2 é a zona que melhora o coração e que queima gordura. Então no cutting... Vai na boinha lá e vai. E não é correndo. Às vezes é uma velocidade 6,5. Não dá pra eu te falar assim... Os caras andam muito, eu vejo. Tipo, é andando. É uma andada rápida. Tipo, só que o que o cara faz? Ele taca a faixinha ou com o frequencímetro. Tá na zona certa. A gente fala pra ele, tua frequência é de 135, 135... Aí tá falando desse público, então. Não é um protocolo geral pra falar para as pessoas. Por exemplo, atividade aeróbica. Eu tô com um maratonista que quer melhorar o pace. A zona de treinamento dele é 4. Zona 3, zona 4. Não é mais a zona 2. Porque daí eu vou melhorar outras coisas, que daí no caso é VO2. Então, pro fisiculturista ele tem muita sorte. Porque a zona 2, que é a zona melhor para ele, que é a queima de gordura, melhora o coração. Todos os nossos atletas, todos, fazem cardio. Porque eles ficam me postando no Instagram. Quando eu vejo que o cara não tá postando, eu falo, e aí o cardio, não tá fazendo? Todos fazem. Todos são calculados. A gente faz ergospiro, todos têm a zona de treinamento calculada. E o momento da biquinha deve ser o momento que ele mexe no Instagram dele também, É. né? Vai fazendo as coisas, né? O cara pode fazer escada, o cara pode fazer bike, o cara pode andar na esteira, não tem problema. O que ele tem que fazer é manter a frequência que a gente quer, no mínimo 40 minutos. É a primeira coisa. A gente fez o exame, viu que tem alteração no começo. Tá fazendo cardio? Não tô, é a primeira coisa. Isso aí faz parte do tratamento. A segunda coisa são medicações. E aí, as medicações, a gente usa... Assim, são medicações específicas, que é uma classe que chama IECA, aí tem a trimetazidina, tem o beta-bloqueador. E as medicações ajudam bastante. Isso depende de paciente para paciente. Tem gente que... A medicação faz o quê? Ela faz um negócio que chama remodelamento reverso. O coração, ele sofre lesão e ele remodela, ele muda a estrutura para uma estrutura ruim. A medicação consegue trazer isso de volta. Ok, medicação boa, hein? Claro que deve ter
É assim, a medicação que a gente já usa para insuficiência cardíaca, né? Então, para infarto, amiloidose. Mas aquele coração que você falou que a célula morreu por apoptose, foi treinando aquele tecido mais conectivo, ele tem uma tendência a voltar ao normal? Não. Aquilo lá chama estroma. Quando a célula ela tem função, chama parênquima. Quando ela vira estroma, que é tecido de sustentação, Não volta. Pode voltar, mas normalmente não volta. Quando é paciente jovem, a gente tem uma tendência a voltar mais. Quando a idade é um pouco mais avançada, é mais difícil. Isso é lesão muscular mesmo também, né? É o mesmo princípio. E aí, assim, é muito de sorte. Eu tenho um paciente de 26 anos que ele fez uma insuficiência cardíaca aguda por hormônio tiroidiano. Então ele fez uma síndrome tirotóxica. O coach tinha passado uma dose, ele queria otimizar o treino, tomou 3 vezes a dose. Meu Deus. Aí tem um negócio que a gente avalia que chama fração de ejeção, que é a força do coração. Um coração fraco é abaixo de 30. Um coração normal é acima de 50. Esse é um número para vocês lembrarem. O do menino foi para 26. Acabou. 26 anos foi para 26. E aí a gente entrei com todas as medicações. Tudo que tinha de melhor. Tanto que a receita dele é super cara. E a gente conseguiu melhorar. O coração dele voltou ao normal. Que bom. Que bom. Mas tem casos que não voltam. Como que era novo, né? Deve ter uma relação com idade. Tipo. Sim. Como que é esse negócio da tireoide? Explica um pouquinho melhor. O que ele tomou? O hormônio tireoidiano fez essa remodelagem aí? Então, quando a gente... Cara, isso é legal falar. A gente coloca muito culpa em hormônio. A gente fala muito de testosterona e tal. Só que você sabe que para coração, muitas vezes os estimulantes são piores do que o próprio hormônio. E o que eu falo de estimulante? Tem o clenbuterol, tem o franol e o hormônio tiroidiano. Já tomei clenbuterol. Então, o clenbuterol, só para você ter uma ideia... Você sabe o que é o clenbuterol? Sim. Ele é um broncodilatador de cavalo. Então... Você é um... ele trata... Você é um cavalo. Pneumopatia, doença pulmonar no cavalo. Não, mas o clenbuterol também era para ser humano. Ele era tipo um aerolim, só que de efeito mais longo. Que a gente vendia antes. Até você usa se meteu a a bombinha. besta umas coisas, né? É que aí você usou o de cavalo, né? O de cavalo, pulmonil. E aí... Gosto de maçã verde ainda. Alfafa. Tô zoando, mas... Ele é verde mesmo, né? Ele é verde, E como que ele aumenta... Olha só, Letícia, ele aumenta o gasto energético pelo aumento da frequência cardíaca. Então o cara fica o dia inteiro com uma frequência de 160 e vai queimando gordura. Imagina o coração, cara. Pois é. E aí, o hormônio tiroidiano também aumenta a frequência cardíaca, né? Pelo estímulo e vai queimando gordura. Só que, cara, o hormônio tiroidiano, a chance de pifar a tireoide é imensa. E aí o menino fez isso, ele fez o que a gente chama de síndrome tirotóxica. Que adora passar, né? Cara, Parênteses, pode continuar, desculpa. Por exemplo, estimulante, eu discuto muito com os médicos, com os coaches e com os preparadores de atleta. Estimulante, pra mim, eu sempre falo, ó, eu não vejo por que usar. Por que eu tô te falando isso, Conrado? Por exemplo, clenbuterol. Cara, se você fizer 2 cardio no dia, deu a caloria do clenbuterol. Então eu falo assim, cara, você quer ser atleta, você quer ir pro palco? Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, você tem que arrumar tempo. Se vira. Porque o clenbuterol, você vai fritar teu coração, sendo que você pode fazer mais um cardio de 40 minutos. Mínimo, né? Não é que é uma coisa que faz toda a diferença. Letícia, é 200 calorias, cara. O cara deixa de comer uma banana aí, 2 bananas e meia.